Agora, estamos gravando, boa noite aí para todos, tá? Então, hoje é a aula do dia 6 de maio. Então, vamos dar continuidade aí àquele assunto que nós falamos na semana passada, que é DVA. Bom, primeira pergunta que eu faço, pessoal, eu realmente esqueci de postar aquela planilha, vou postar para vocês, vou ver se eu consigo postar talvez agora no intervalo, ou se não for no intervalo, na hora que a gente terminar a aula, ainda hoje, porque eu já subo esse vídeo, tá? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, pessoal, vocês estão conseguindo pegar esse vídeo lá no site da faculdade? Vocês não estão conseguindo por quê? Mas vocês estão tentando entrar lá para ver esses vídeos, não? A aula do senhor nenhuma tem aula, só está subindo a aula de custos do Zé Roberto e a do Jadilson. Da Rossana não subiu e nem a sua, também não. É estranho porque a gente está gravando. Eu estou perguntando isso porque tem um aluno da sala de vocês que ele não está conseguindo assistir às aulas, ele vai acessar para assistir lá, né? E aí, assim, aí ele falou para mim hoje à tarde que não está sendo postado. Eu falei, mas estranho, eu estou subindo a aula. Essas aulas que nós estamos fazendo ao vivo, pessoal, eu tenho feito da seguinte maneira: a gente termina aqui, tá? Eu já. Só tinha uma que estava atrasada, como a gente gravou na outra semana, mas eu já subi essa aula da semana retrasada, todas já estão no site. Eu estou achando estranho, porque então, a meu ponto de vista, eu acho que a nossa turma é o que está mais bagunçado. Eu, pelo menos, olhei a das outras turmas, igual tem gente que tem, igual a turma de 2000, acho que é 18, tá lá, 2017, tem a aula da semana passada, já tudo certinho. O nosso tá uma zona. Tem aula de outro professor que não é nosso, tem só aula que não sobe, tem gente que não tá conseguindo assistir aula. A aula da Rossana é uma aula complexa, difícil, e não tá lá nem pra gente olhar de novo. Assim, a nossa turma eu acho que é a mais bagunçada desse negócio de aula. Então, eu não estava sabendo disso, viu, Domênica? Eu fiquei sabendo porque o aluno hoje, o Alexander, sabe o Alexander? Ele, não sei quem é. É aquele senhor, ele só faz a minha aula. Normalmente ele senta na primeira fileira e tal, né? Ele falou para mim que justamente eu não estava conseguindo, ele até me mandou o print da tela, mas eu pensei que, como eu sabia que ele fazia só a minha disciplina, e eu estava achando que aquela disciplina que ele estava fazendo era, digamos, estava com algum problema na matrícula dele que ele não estava enxergando a minha, mas por isso que eu fiz essa pergunta. Então vocês também não estão conseguindo assistir? Não. Tá bom. A gente lembre-se, pessoal, que só tem 2 aulas do mês passado que a gente combinou semana passada, certo? Sim, foi a aula que até o senhor não ia subir as aulas. Isso, são e o senhor 2. já deu aqui pra gente. Isso, exatamente. Ó, vou falar os dias aqui para vocês. Tô pegando 18/3. Isso, tô pegando meu tablet aqui, ó, né? Ó, eu tenho na minha anotação aqui, ó. Então, seria a aula do dia 18 e do dia 25 de março, não é isso? Isso, exatamente. Então, como a gente falou, ó, quer ver? Ó, vou ver se vocês conseguem enxergar aqui, pessoal. Ó, vou mostrar para vocês aqui, eu vou bem perto da câmera aqui, ó. Tá vendo, ó? Dia 18, ó, era DLPA e DMPL, dia 25, exercício, dia 1º, DVA. Tá vendo? Ou seja, foi exatamente os assuntos que nós falamos aí, tá? Então, em termos de conteúdo, tá tranquilo. O que eu posso fazer, pessoal, e aí, assim, eu vou cobrar, evidentemente, a faculdade, mas o que eu posso fazer é o seguinte. Enfim, isso aqui deveria estar lá, tá? Por que não tá, eu não sei. Eu tenho subido aí depois, se a Domênica aí como tá representando aí, ajudando o Gabriel, né? Mas ele tem um problema de horário aí também, né? Por causa da atividade dele. Então, depois eu posso até mostrar para vocês os dias que eu subi, Domênica, que te passo para você acompanhar. Mas se vocês quiserem, pessoal, eu posso tentar fazer o seguinte, pegar essas aulas e postar lá no meu site. Seria uma alternativa. Claro que eu vou cobrar a faculdade, porque isso tem que estar lá no site da faculdade. Tá certo? Mas isso nas minhas disciplinas. Vocês que estão assistindo aqui, tudo bem, mas quem não está assistindo está tendo problema, né? Então, eu vou, se vocês acharem viável, tá? Vou pôr o rosto aqui, todo mundo aí. Quem achar viável aí, dá um joinha aí, porque aí eu vou tentar, embora seja, digamos, fica um pouco pesado, mas a hora que a faculdade regularizar, eu tiro do site,
Vocês acham que tudo bem aí? Porque aí eu vou avisar o Edinho lá, falo, Edinho, tá tendo problema, tô postando no meu site. E no site da faculdade eles vão subindo. Só que assim, o que vocês vão ver lá no meu site, pessoal, é exatamente isso que vocês estão vendo aqui, tá? Quando ele sobe para a faculdade, ele coloca aqui embaixo assim, sabe? O GC que a gente chama, né? Ele coloca aqui o título, professor Maurício Pocopetes, não sei o quê, aula tal. Não sei se é essa demanda que está, né? Isso, que nem o Carlos está comentando aqui, é verdade, Carlos. Ó, vocês viram o comentário dele aqui, que ela deu matéria na prova achando que vocês tinham visto o vídeo, né? E realmente teve problema. Depois ela postergou com vocês, não foi? Então, ela ligou para mim, conversou comigo, perguntando se podia postergar. Eu falei, não, pode postergar, desde que combine. Só que até hoje não tem nenhum vídeo dela lá. Então, tá difícil. Então, pessoal, vamos fazer o seguinte. Os nossos vídeos aqui, vou fazer duas coisas. Primeiro, primeira coisa, a gente estava fazendo, como eu assinei aqui o Zoom, hoje já veio a primeira fatura aí, hein, pessoal? Aí sim, em dólar no negócio, hein? Né? Mas assim, o que eu vou fazer? Eu já combinei com a turma da segunda-feira, tá? Eu vou fazer o seguinte, pessoal. A gente pode ficar aqui direto, tá certo? Na nossa última aula, se não me engano, nós ficamos direto, não foi? Mesmo na hora do intervalo. O que eu fiz no intervalo? Eu cancelei a aula, ou seja, eu suspendi a gravação, né? Não saí da sessão. Algumas pessoas não saíram, tal, mas eu bloqueei aqui o vídeo e o áudio, né, para eu tomar um café e tal. Enfim, e depois continuei gravando. Só que assim, o vídeo fica com 3 horas praticamente, 2 horas e pouco. Ele fica extremamente pesado. E aí é difícil para subir no site, é difícil para converter, tá? Então, na segunda-feira, pessoal, eu combinei com os alunos o seguinte. Nós vamos fazer assim, ó. Quando der 8h30, desculpa, 8 horas, eu vou encerrar a sessão, tá certo? 8h30 eu encerro a sessão. Desculpa, 8 horas. Quando for 8h30 no horário de voltar, a gente continua na mesma sessão, tá bom? É só clicar no mesmo ícone lá e a gente acessa de novo. Então, quando vocês verem lá no site, vocês vão ver que tem sempre parte 1 e parte 2. A parte 1 é até o intervalo, a parte 2 depois do intervalo. Porque senão, se a gente pega um vídeo inteiro, ele fica muito pesado, muito pesado. Eu fiz essa experiência na pós-graduação no sábado, e na segunda-feira com a turma do primeiro semestre funcionou super bem. O vídeo fica mais leve, ele converte, né? Ele faz a conversão, sobe para o site mais rápido, é bem mais tranquilo, tá? Então, beleza, essa é a primeira coisa, tudo bem? Segunda coisa, eu vou continuar subindo essa aula no site da Legale, que é onde a aula tem que estar. Mas amanhã cedo eu vou mandar uma mensagem para a Daniela, nem mandar mensagem, eu vou ligar para ela, né? Ou vou ligar direto para o Edinho, ou para o técnico lá, sei lá quem for, e vou perguntar para eles o que está acontecendo com essas aulas. Porque se você falasse para mim, a aula está atrasada, eu até entendo, mas não é o caso. Pelo menos a minha eu tenho certeza. Porque a gente está tendo aula aqui e eu estou gravando as aulas, tá? Esse é o primeiro, até assinei o negócio aqui para a gente poder fazer. Então eu vou ver isso. E o outro ponto, pessoal, como vocês estão falando aí, se vocês quiserem, então eu coloco lá no meu site, e aí por enquanto não regulariza na faculdade, eu não sei o motivo, fica lá no meu site também, tá bom? Eu sei que ele é um pouquinho pesado, mas depois eu crio lá uma parte específica, tal. Então, vou ver se eu faço isso provavelmente hoje à noite, não sei, mas provavelmente amanhã, e aí eu vou postar todos esses que nós fizemos. Tudo bem, pessoal? Fechado? Beleza. Quem quiser falar aí, pessoal, ó, né? Se alguém quiser falar aí, pode falar, tá? Bom, eu vou... Então, beleza. Ótimo. Outra coisa, pessoal. Eu postei hoje lá para vocês, para quem entrou depois, né? Eu realmente esqueci de postar os slides da semana passada. O slide não, aquele Excel. Então, já vou postar isso, eu vou postar hoje para vocês, tá? Foi por esquecimento mesmo. Agora, com relação a DVA, eu postei hoje um exercício lá que tem três exercícios, né? É uma listinha com 3 exercícios. Eu já sabia que não ia dar tempo de vocês fazerem e tal, né? Pessoal, 2 sugestões, vocês é quem vão decidir. Como diria lá no programa da Globo, você decide. Certo, Tiagão? Bom, é o seguinte, ou a gente resolve... eu vou dar a primeira sugestão, que na minha opinião não é a melhor, mas a gente pode começar a falar sobre fluxo de caixa,
hoje, a parte teórica, e vocês vão começar a resolver esses 3 exercícios de DVA. Semana que vem, a gente então resolve o exercício de DVA com calma tal. Por que estou dizendo isso? Porque o fluxo de caixa, ele é um procedimento um pouquinho mais complicado, tá? Ele digamos, ele é um pouquinho mais complexo, ele é um pouquinho mais difícil e a gente vai ter que treinar um pouco mais. Se vocês quiserem, a gente resolve esses exercícios de DVA. Mas o ideal seria vocês fazerem, esses aí são exercícios práticos. Depois eu vou postar para vocês uma outra lista com exercícios, com questões teóricas de DVA, tá? Com questões que a gente tem lá no exame de suficiência, no ENAD, para vocês treinarem, tá? Mas isso seria um complemento, beleza? Desculpa. Então, a gente também pode fazer a DRA, tá? Se vocês quiserem, eu até mostro, viu, Domênica, como que é a DRA, mas a DRA para a gente, ela é extremamente simples. Na verdade, você, ao montar a DRA, o que é mais complicado na DRA são as operações, tá? Se vocês quiserem, então hoje eu posso até começar com a DRA, mas a DRA é rápido, assim, digamos, em meia aula, até a hora do intervalo, a gente fala de DRA, ela é bastante simples. O que é complicado na DRA são as operações. E nesse momento eu não vou entrar no detalhe com as operações, porque vocês vão ver isso em instrumentos financeiros, a maior parte delas, tá? Posso mostrar. Então, se vocês quiserem, a gente pode começar pela DRA. Ó, estou dando as opções, hein? Ou a gente faz a DRA, como eu disse, ela é super rápida. Eu vou explicar para vocês as operações. Depois, a gente pode resolver os exercícios de DVA, o que eu acho que não é a melhor opção, porque eu queria que vocês fizessem, vocês tirassem dúvidas, né? E semana que vem a gente resolve os 3 exercícios. Ou a gente começa falando da parte teórica do fluxo de caixa, porque depois, pessoal, nós vamos fazer vários exercícios de fluxo de caixa, tá? Fluxo de caixa, os exercícios são extensos e longos, são demorados. Porque assim, você vai pegar o balanço, você vai montar, então ele, como se diz, ele é um pouquinho mais extenso. Vocês é que definem aí. Se vocês falarem assim, não, né, ó, que nem a Domênica está falando, podemos fazer a resolução do DVA? Podemos, né? Pode seguir essa ordem, para mim não tem problema, tá? Se vocês quiserem comentar aí, pessoal, podem comentar, podem falar aí. O som de vocês está aberto para quem quiser falar ou escrever aí. Senão a gente pode fazer isso como a Domênica está falando aqui, né? Resolver pelo menos uma, então. São 3. Dá para a gente resolver pelo menos uma. Essa ideia eu gostei também, viu, Domênica? A gente resolve uma e aí a gente entra na teoria, então, de fluxo de caixa. E aí depois a gente fala DRA. DRA a gente pode falar por último, porque ela é bem simplesinha, realmente. Quer dizer, a estrutura é bem simples. Então, beleza, pessoal. Algum comentário aí? Senão, eu vou já abrir aqui o nosso arquivo, tá? E vamos começar aí com a DRA. Espera aí. Desculpa, com a DVA. Estou abrindo aqui o arquivo. Abrir aqui uma parte. Deixa eu abrir aqui uma planilha de Excel para a gente então começar a fazer a resolução, tá? Muito bem. Então, beleza, pessoal. Vamos fazer aí o seguinte, tá? Então, olha só. Deixa eu ver se está pronto aqui para a gente começar a divulgar. Tá bom, estamos no esqueminha aqui. Olha aqui, pessoal. Vocês estão vendo a nossa telinha aí com a DVA, tá certo? Ó, então a gente tem aqui o seguinte, ó, vejam. São 3 exercícios, ó. Então a gente tem aqui exercício de DVA, então a partir da demonstração do resultado, tá aqui a DRE, coloquei 2 informações aqui. A empresa DMP apresentou a seguinte DRE para a gente montar a DVA, então aqui é uma sopinha de letras, né? A DMP apresentou a DRE para fazer a DRA. Aí sim, hein? Bom, então temos aqui também, a gente tem mais algumas informações aqui. Depois nós temos uma aqui embaixo, tá? Que essa daqui, pessoal, eu acho que é a mais simples de todas. Esse item 3 aqui.
tá? Esse item 3 é o mais simples de todos. Isso aqui é o que está publicado lá no site para vocês, lá no meu site, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos resolver esta DVA aqui, a de número 3, tá bom? Por quê? A de número 3 ela é mais simples, ela é mais fácil, e as outras duas você tem algumas informações a mais, tal. Então, como essa aqui é mais simples, fica depois mais fácil vocês entenderem o processo. Beleza, pessoal? Então, fechou. Só para a gente acertar aqui. Então, nós vamos fazer um de DVA. Depois, a gente começa, então... a gente pode até falar de DRA, o que tiver mais fácil aqui, né? É que a DVA, desculpa, o fluxo de caixa, eu dei aula no sábado, o material está bem atualizadinho, tá? Aí a gente pega aí depois, essa semana, vocês resolvem, então, esses outros exercícios, que são mais 2. Aí eu até posto outros, tá, pessoal? Então, aproveitando, como a gente vai ver só na próxima quarta-feira, eu vou postar exercícios de alternativas para vocês. E aí, assim, pessoal, vou ser bem sincero com vocês, tá? Eu vou pegar aí os exercícios de DVA, desculpa, eu vou pegar assim, ó, exercício de DVA, exercício de DMPL, tá? Eu vou pegar dos exames de suficiência, tá bom? Então, eu vou pedir para vocês fazerem esses exercícios, para vocês resolverem esses exercícios, mas tentem resolver sem olhar na resolução. Lembre-se que o objetivo é vocês fazerem o exercício, tá? Então, eu já estou avisando de antemão. Eu vou pegar dos exames de suficiência, todos os que eu tenho aqui, eu tenho desde 2015, 14, eu acho. Eu vou fazer uma lista razoável aí para vocês treinarem bastante. DMPL e o que tiver de DVA, em termos de questões objetivas. Prática, nós já fizemos uma de DMPL, vamos fazer agora de DVA. Né? Não, então, eu vou ver se eu consigo. É porque dá um trabalhinho, viu, Domênica? Porque tem que pegar prova por prova, tem que procurar as questões. Mas eu vou, como se diz, postar antes para vocês fazerem. Porque essa que eu postei hoje aqui, na verdade, eu postei porque eu imaginei a gente resolver juntos, né? Mas depois que eu pensei, né? Olha só, a Débora está perguntando se eu vou postar. Se eu não me engano, já está postado lá, tá? Vou até, ó, enquanto eu estou falando aqui com vocês, né? Eu estou checando o meu site aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Terceiro semestre. Ó, pessoal, esse material já tá projetado lá, né? Ó, a Carolina está confirmando, tá? Ele já está projetado, já está disponível lá para vocês. Então é só baixar lá, tá? O que está faltando é o Excel com a resolução dos exercícios, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Então vamos pegar aqui, ó. Então, opa, peraí, tenho que publicar nossa tela aqui. Vocês estão vendo a minha tela, tá? Eu vou compartilhar também aqui, ó. Peraí, deixa eu mudar o meu compartilhamento aqui. E vamos compartilhar aqui, ó, o exercício. Então, nós vamos começar pelo 3, tá bom? Ó, com base nessas informações de receitas, custos e despesas, elabore a demonstração do valor adicionado. Então, nós temos aqui, ó, a demonstração do resultado do exercício. Receita bruta de vendas de mercadorias, imposto sobre vendas, receita líquida, custo das mercadorias, lucro bruto. Então, aqui é uma DRE, 875 menos 131, 743, menos 525, 218. Bom, despesas com vendas e administrativo. Então, tem aqui a PCLD, serviço terceiro, salários e encargos, tal, depreciação, despesa financeira, o IR, e aqui ele tem, ó, lucros do exercício, 94.200, e os dividendos propostos, tá bom? Lembrando, pessoal, que essa linha aqui de dividendos propostos, normalmente ela não fica necessariamente, quer dizer, não necessariamente não, ela não consta lá na DRE. Então, aqui é uma informação adicional, tá? E nós temos, então, uma informação adicional para a nossa DVA. Bom, muito bem. Então, vamos começar aqui, ó. Pegar aqui o nosso bom e velho Excel, tá? Vamos colocar aqui, ó. Vou colocar aqui. Espera aí. Vamos lá, espera aí.
Vamos lá. Espera aí que estou pegando os dados aqui, pessoal. Estamos pegando aqui. Tem que compartilhar este aqui. E este aqui não é este. Cadê? Oh, meu Deus, não é isso. Aqui. Tá? Bom. A imagem tá ruim, né, pessoal? A imagem tá picotando assim para vocês aí, pessoal, não? Então vamos lá. Nossa, para mim aqui tá estranha essa imagem, hein? Pera aí, pessoal, estou tentando me acertar aqui. Bom, vamos lá. Então, vocês estão vendo aí a planilha de Excel, certo? Beleza? Muito bem. Está dando um problema aqui na minha tela aqui. Tô achando estranho. Não sei se é na minha câmera aqui. Não está oscilando para vocês, pessoal? Para mim a tela tá piscando assim, tá bem estranho, tá? Bom, eu vou tentar, vamos seguir adiante aqui. Bom, pessoal, olha só. Então, vocês estão vendo a minha planilha de Excel aí, beleza? Então, ó, o que ele fala aqui, ó. Então, com base nas informações de receitas, custos e despesas, elabora a demonstração do valor adicionado. Então, ele dá aqui a demonstração do resultado do exercício, tá? Aqui, ó, receita bruta. Aí, gente, ó, eu aconselho vocês darem baixar lá, dar uma olhadinha baixar o exercício lá no site, pelo menos fica com ele online aí para vocês poderem acompanhar. Só pelo menos o que eu estou falando, para vocês poderem entender, né? Uma dica aí para vocês. Tá? Bom, olha só. Então vamos lá. Nossa, está bem estranho mesmo. É que vocês não estão vendo aqui, mas está muito estranho. Mas tudo bem, vamos lá. Enquanto dá o Excel aqui, a gente consegue fazer. Então, olha só, pessoal. Então, vejam que ele tem lá, ó. Ele fala aqui, ó. Vou pôr aqui o exercício para vocês verem aqui, ó, essa telinha aqui para vocês verem, tá? Ó, você pode ver que ela está no cantinho aqui para mim, tá? Para eu poder enxergar. Então, ó, com base nessas informações, então nós temos, ó, receita bruta 875, impostos sobre vendas, receita líquida, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, pessoal, é montar a DVA. Então, lembre-se que a DVA, ela está dividida em 7 grupos e o 8º grupo é o grupo de distribuição, tá certo? Veja, então nós geramos riqueza, essa riqueza ela é dividida lá em grupos, tal, para a gente apurar a nossa riqueza líquida, para daí efetivamente a gente poder fazer as distribuições que está lá no item 8. Então, o item 7 tem que bater com o item 8, tá bom? Então vamos lá, vou perguntando para vocês aí, vocês vão me falando, pessoal. Qual é o item 1 que a gente tem na DVA? Tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. DVA, né? Item 01 aqui, ó. Ou seja, a receita aqui, pessoal, né? Então, nós estamos falando aí da riqueza bruta, né? Até vou abrir aqui, ó. Puxa, tá bem esquisito para mim aqui, viu?
Esse meu compartilhamento aqui tá bem estranho. Bom, mas vamos lá. Vocês estão vendo o meu slide aí, certo? Ó, vamos seguindo aqui, pessoal, a sequência aqui, ó. Vamos seguindo aqui ó, só para a gente ir lembrando aqui, ó. Nós estamos seguindo esses itens aqui, ó. Tá vendo, ó? Item 1. Então, nós estamos falando de receitas, outras receitas e PCLD, tá? Então, é isso que a gente está falando ali, beleza? Então, quando a gente vai, então, montar ali, ó, a gente pode montar aqui, ó, riqueza. Nem vou chamar de riqueza bruta, vou chamar de... Vou usar a mesma nomenclatura que está lá nos slides, tá? Ó, receitas, tá certo? Então, nas receitas, primeira coisa que nós temos aqui, ó, vamos chamar aqui, ó, receitas de vendas, tá? Bom, quanto que nós temos de receita de vendas, pessoal? Ó, a nossa receita de vendas lá, lembre-se que nós estamos falando de receita bruta, tá? A receita bruta é essa que nós temos que considerar. Então, essa receita bruta é, nesse caso, 875 mil, certo? Este é o nosso valor lá, 875 mil. Tudo bem? Então, quanto que nós temos aqui para colocar aqui como receita? Ó, então, vamos lá. Total da receita. Lembrando, pessoal, de novo, nós temos que considerar a receita bruta, tá? E a nossa receita bruta, 875, tá? Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui no compartilhamento aqui. Pessoal, eu estou tendo um probleminha aqui no compartilhamento, tá? Deixa eu... Puxa vida. Eu vou interromper um pouquinho o vídeo, tá bom, pessoal? Só para fazer um teste, tá? Bom, vocês estão conseguindo enxergar bem aí, gente, a planilha, não? Estão, né? Tá, então eu vou tentar fazer sem o vídeo, porque eu não sei qual o motivo, mas o vídeo tá me dando interferência aqui. Vocês não conseguem enxergar, mas ele tá ruim aqui para mim. Não sei exatamente o motivo. Então vamos lá, olha só. Então quando a gente olha aqui, pessoal, o exercício, então a gente tem... Puxa vida, tá bem ruim isso aqui, viu? Tá bem ruim isso aqui. Pessoal, deixa eu só fazer um teste aqui, ó. Na verdade, eu vou imprimir isso aqui e vou falar com vocês com ele impresso. Vamos ver se eu vou conseguir aqui. Pessoal, me dá um minutinho. Vamos ver se agora vai funcionar, pessoal. Mais ou menos. Bom, vamos seguindo aí, pessoal. De qualquer forma, agora eu estou com o documento aqui na minha mão. Vamos lá. Ó, nós temos aí uma receita de vendas de 875 mil. Lembrando que essa é a nossa receita bruta, tá?
O valor que a gente tem que considerar lá no na nossa, digamos, receita, tem que ser o valor da receita com os tributos. Tem que ser o valor cheio, tá? Eu não posso considerar receita líquida. Por quê? Porque lembre-se que a parte que eu pago de tributo, a parte efetiva do tributo, é aquilo que vai estar lá como distribuição para o governo, tá bom? Então, isso é distribuição do governo. Então, no caso aqui, ó, nós temos que considerar o nosso valor cheio. Então, a nossa receita aqui, ó, é 875 mil, tá? Vamos colocar aqui com 00, fazer bem bonitinho. Receita de vendas, 875 mil. O nosso item 2 aqui, ó, eu vou colocando aqui, ó, nosso item 2, se a gente olhar aqui nos nossos slides, ó, olhando aqui nos slides, então vamos montar aqui, ó, no item 2. Então, riqueza, lembrando que é receita, outras receitas e PCLD. Item 2, ó, insumos adquiridos de terceiros, que vai envolver custos, materiais, energias, tal, tá? Perda e recuperação de ativos, tá bom? Muito bem. Então, nós temos lá, item 2. Ó. Vamos lá, item 2. Insumos adquiridos de terceiros. Insumos adquiridos de terceiros. Vou colocar aqui o 3. Gente, ó, isso que eu estou fazendo aqui é fundamental para que vocês possam assim, resolver as questões e entender bem o que é uma DVA, tá bom? É bem importante saber esses itens aqui, ó. Então, quando a gente fala aqui, ó, aqui nós temos valor adicionado bruto, tá bom? Depois, item 4, nós temos o que aqui, ó, né? Que são as retenções. Então, quando a gente fala aqui do item 4, então nós temos aqui as retenções, ó. Item 4. Retenções. Depois, nós temos o item 5, que é valores. Não, que é o valor adicionado líquido. Opa. Líquido. Tá? O item 6, ele vai ser valores recebidos em transferência. O item 7 vai ser deixa eu pegar a mesma nomenclatura aqui para colocar certinho, tá? No slide falta o item 7, né, pessoal? Muito bem, o item 7 aqui está faltando no slide. Item 7, riqueza a distribuir. Opa. E o item 8, distribuição da riqueza, tá? Muito bem. Então, no meu... Vamos lá, vamos colocar a nomenclatura ali.
Muito bem. Gente, ó, ponto número 1, tá? Que a gente tem que ter, que vocês têm que ter aí para montar a DVA, é saber essa estrutura. Então, item 1, receita, item 2, os insumos, o 3 é 1 menos os 2, ele vai ser a riqueza bruta, depois você tem aí as retenções, aí você vai ter a riqueza líquida, os valores recebidos em transferência e a riqueza total a distribuir. Esse é o 7. O 8, efetivamente, é a distribuição que está dividida em 4 grupos. Funcionários, certo? Vai estar funcionários, governo, que diz respeito aos impostos, tributos, tal. Depois, sócios, funcionários, governo, terceiros, que aí são aquilo que você tem que estar gerando de riqueza para terceiros. E, por último, a retenção que você tem dos sócios. Ou o que ficou retido na empresa, ou que você distribuiu ou vai distribuir ao longo digamos, se você distribuiu ao longo do período ou se você vai distribuir, se você fez a proposta. Vocês viram que neste exercício que a gente tem aqui, né, ele está colocando ali valor a distribuir. Significa que ele não fez a distribuição, mas ele vai distribuir ao longo do ano. Então, a gente já tem que considerar isso na DVA, porque faz parte de uma das distribuições, né, dessa riqueza, que é a parte que vai estar sendo distribuída para os sócios. Tá bom? Bom, então a gente tem o primeiro item aí. Pessoal, vocês pegaram o exercício lá? Vocês estão olhando o exercício aí para ir acompanhando? Beleza? Só porque aí eu vou falando os valores, vocês vão acompanhando, né? Senão fica difícil a gente ver o valor lá, tá? Então vamos lá, ó. Então quando a gente vem aqui, ó, a gente tem lá. Então, receita de venda, certo? Depois da receita de venda, veja que nós temos os tributos, temos a receita líquida e o custo da mercadoria vendida. Vamos até aqui. Então, no caso aqui, pessoal, de receita de mercadorias, o nosso valor é 875, porque aqui a gente está falando especificamente de um item, né? Sim, forneço, Fabiano. Pode ficar tranquilo que eu passo para vocês lá, tá? Eu publico lá também depois. Muito bem. Então, a gente tem essa receita aqui de venda, receita bruta, tá bom? Que mais que a gente tem aqui? Então, nós teríamos aqui outras receitas e nós teríamos aqui outros, digamos, PDD ou PCLD, se tiver, tá bom? Então, vamos fazer o seguinte, pessoal. Eu acho mais fácil a gente montar a DVA aqui, né? Pela ordem das contas que nós temos na DRE. Fica um pouquinho mais fácil. Evidentemente, você pode ir pegando e procurando os itens ali, pegando, completar o item 2, completar o item 3 e assim sucessivamente. Tá? Eu vou fazer na sequência da DRE, para ficar um pouquinho mais fácil. Tá? Então, a gente tem aqui, ó, receita bruta 875, tá? Aí a gente tem impostos sobre vendas, então isso vai entrar lá embaixo. Então, ó, impostos sobre vendas, pessoal, isso aqui, ele faz parte do que efetivamente a empresa vai distribuir, né? Vocês podem ver que ele não tem mais nenhum imposto ali. Não, eu acho melhor a gente pegar aqui por ordem aqui mesmo. Vamos lá. Aí o que a gente tem mais aqui? Nós temos PCLD, ó, temos PCLD ali, ó. Temos outras receitas? Não temos outras receitas, mas nós temos PCLD. Então, ó, PECLD. Então, nós temos uma PCLD ali, ó. Bom, esta PCLD, pessoal, ela tem o valor de R$5.000. Então, vejam que, como o valor está negativo ali, significa que essa PCLD trata-se aí de uma despesa. Então, aqui nós estamos falando da composição da PCLD, tá? Nós estamos falando digamos, é o momento que eu estou reconhecendo essa perda. Então, veja, se eu tenho uma receita de 875 e eu tenho uma perda estimada, né? E nesse caso, é uma perda provável de 5.000, então a minha receita efetiva não é 875, a minha riqueza efetiva vai acabar sendo aqui, ó, 870.000, né? Porque aqui, ó, eu tenho que colocar menos 5.000. Opa, menos 5.000, certo? Então, ó, a minha receita aqui, ó, ela é o quê? É o somatório desses dois itens aqui, ó. Então, vai ser aqui, ó, 870.000. Perfeito?
Esse aqui, pessoal, é o total aqui das minhas receitas. Tudo bem esse primeiro item aí? Fácil, né? Muito bem. Então, agora nós vamos partir para o item 2 aqui e ver os insumos, tá? Então, os insumos, pessoal, se a gente olhar lá no exercício, o que nós temos de insumos? Primeiro deles, custo das mercadorias vendidas. Então, ó, aqui, ó. Custo das mercadorias vendidas. Bom, aqui, gente, o nosso valor ali é 525 mil. Tá bom? Bom, aí você vai falar assim para mim, peraí, mas eu preciso efetivamente tirar os tributos dali, certo? Bom, só que esse exercício aqui, pessoal, ele não fala nada de tributo, tá? Ele simplesmente ele fala que você tem lá o custo de 525 mil e acabou. Muito bem. Na prática, eu preciso tirar. Vocês vão reparar que o primeiro dos 3 exercícios também não tem isso aqui, mas eu fiz uma anotação que trata-se de como que se diz? De uma operação que não tem o imposto, então o que tem você assumiu como custo. E a outra parte, a gente vai... o outro eu dou para vocês a base para vocês saberem quanto você tem de tributo e ter que incluir lá. Esse aqui ele não fala nada, então a gente simplesmente vai colocar o custo da mercadoria direto lá aqui no nosso custo das mercadorias vendidas, aqui como insumo. Então, ó, 525 aqui, tá bom? Tudo bem? Muito bem. Estão me vendo aí, não? Deu uma cortada aí alguma coisa, não? Então vamos lá. Que bom que trocou a conexão e nem deu problema nenhum. Bom, então, pessoal, olha só. A gente tem aqui os 525, tá certo? Que mais a gente tem aqui? A gente tem mais aqui, vamos lá. Ó, a gente tem despesas com vendas administrativas, então a gente tem aqui serviços de terceiros, tá? Ó, temos que inserir aqui. Então temos aqui também, ó, despesas com serviços de terceiros. Qual que é o nosso valor lá de serviços terceiros? Vamos ver aqui. Um minuto. Quanto que nós temos serviços terceiros? 15.250. 15.250, tá? Temos mais alguma coisa aí? Salários e encargos, depreciação, despesa financeira. Bom, então aqui, ó, nós temos o nosso somatório aqui, ó, tá? Bom, e aí o nosso valor adicionado bruto é as nossas receitas menos os nossos insumos, tá? Então aqui, ó, é isto aqui. Muito bem. Até aí tudo bem, pessoal? Até aí tranquilo? Fácil? Beleza, né? Vocês viram que nesse caso aqui é bem fácil realmente, não tem, digamos, grandes complicações, tá? A complicação está sendo no meu sistema, não sei se vocês estão vendo. Quando vocês estão vendo o Excel, vocês estão vendo ele tremer, piscar, não? Ou vocês estão vendo a tela normal? Estão vendo normal? Estranho para mim aqui, realmente está bem estranho. Mas tudo bem, deve ser talvez o meu monitor, né? Bom, então vamos lá, pessoal. Continuando aqui. Então chegamos aqui no nosso item 3, tá? Que nós temos, ó, as receitas, os insumos, e aí nós temos o nosso valor adicionado bruto. As retenções, então elas são aqui, ó, depreciações e amortizações, tá? Então, esse número nós temos lá. Quanto que nós temos de depreciação e amortização? Ó, 26.300. Opa! 26.300. Então, esse aí é o nosso total de retenção. Beleza? Então, quando a gente pensa aqui, ó,
no nosso valor adicionado líquido, então, vai ser por diferença, né? Então, ele seria aqui, ó, é isso aqui, eu vou pegar aqui os meus 329 menos os meus 26.300, né? Meu valor adicionado bruto, menos as minhas retenções, tá? Agora, nós vamos colocar aqui, ó, os itens que nós recebemos em transferência. Bom, o que nós recebemos em transferência? Nós temos basicamente, ó, equivalência patrimonial, receita de aluguel, né, receita financeira. Então, o que a gente tem aqui? Vamos lá, na sequência aqui, ó, provisão, serviço terceiro, despesas financeiras. Bom, a despesa financeira a gente não recebeu, nós pagamos, né? A gente tem o que mais aí? Tem alguma coisa? Despesa, serviços, outras receitas. Então, ó, pergunto. Temos algum valor recebido em transferência, pessoal? Pelo que vocês estão vendo aqui? Não, certo? Porque ó, o que nós temos lá, os impostos, receita, lucro, despesa com... Aí nós temos provisão, serviço terceiro, salários e encargos, despesa de depreciação e a despesa financeira. Então a despesa não é o item que nós recebemos como transferência, tá? É um item que nós estamos gerando como transferência para o terceiro, tá? Então a gente só coloca aqui valores recebidos em transferência quando nós recebemos esses valores aqui. Tá bom? Se for equivalência patrimonial, se for receita de aluguel, esses itens aí. Então, nesse caso aqui, nós temos já o nosso item, valor adicionado total a distribuir, que na verdade, seria isso aqui, né? Ou melhor, isso aqui, ó, vou mudar minha fórmula aqui, mais isso aqui. Mais ou menos, tá, pessoal? Poderia ser mais ou menos, tá bom? Muito bem. Então, esse item aqui, ó, é o item que nós vamos distribuir. Agora, então nós vamos aqui fazer a distribuição da nossa riqueza, tá? Essa distribuição de riqueza aqui, pessoal, quando nós fizermos a distribuição, que chegar lá no último item, o que vai acontecer? O total do item 8 ele tem que ser igual ao total do item 7, tá? Eles têm que bater. Se não bater, é porque tem algum problema, tá? Então, vamos lá. Quando a gente olha aqui, ó. Então, distribuição da riqueza. Vamos ver para quem que nós estamos distribuindo riqueza. Lembrem-se daquilo que eu falei, do FGTS. Primeiro, distribuição, vou colocar aqui assim, ó. 8.1, né? Vou colocar aqui, ó. Funcionários. Eu vou usar essa expressão para depois vocês poderem lembrar. Então, o que a gente está distribuindo aqui para o funcionário? Impostos, despesas, serviços, salários e encargos sociais. Bom, então vou colocar aqui, ó, 38.400. Pessoal, lembrando aqui, quando a gente fala aqui em encargos sociais, tá? O correto aqui, ó, pelo que eu estou olhando aqui no exercício, a gente não tem ele dividido, tá certo? Bom, quando a gente fala aqui daquilo que a gente está pagando para o funcionário, a gente tem que separar, por exemplo, a parte dos encargos. Então, primeiro, se eu tenho a parte do empregado que que diminui do salário do empregado, ela nem transita aqui pela DRE, nem vai aparecer na DVA, porque quem está pagando aquilo é a própria empresa, a própria pessoa, o próprio funcionário. Então, é o funcionário que está gerando riqueza para o governo, tá certo? Agora, quando eu pego a parte da empresa, eu preciso separar. O INSS que eu pago, ele entra lá na parte do governo. Nesse exercício não está separado, então nós vamos considerar tudo junto. Se eu não separo no exercício, vocês precisam considerar de forma conjunta, tá bom? Outra coisa, quando a gente fala de fundo de garantia, então esse é um benefício para o empregado. Isso não é imposto, você não está pagando imposto. Fundo de garantia não é imposto, é uma contribuição que ajuda o funcionário, então é um benefício do funcionário. Então, fundo de garantia faz parte do funcionário. O INSS, parte da empresa, é pago para o governo, é distribuição para o governo. Tá? Então, neste caso aqui, ó, o que a gente tem? Ó? Então, nós temos aqui, ó, funcionários, 38.400, que é o nosso item ali que nós temos de distribuição da riqueza. Depois, o outro item, ele fala governo, né? Acho que a gente não tem mais nenhum aí. Vou colocar aqui, ó, 82, governo. Bom, o que nós estamos distribuindo para o governo, pessoal? Nós estamos distribuindo, olha só, os impostos sobre vendas, e eu vou colocar aqui, ó. Impostos sobre vendas,
que eles estão lá nos tributos lá em cima, né? 131.250, tá? E depois nós temos aqui embaixo, ó, o imposto de renda e contribuição social, IRPJ e CSLL, tá? Então esses dois itens eles estão indo para o governo. Que o nosso valor ali, ó, de imposto de renda e contribuição social, 31.400, tá? Então, ó, vamos colocar aqui o total de riqueza aqui. Vou pôr aqui, isso aqui é igual a isso. Aqui, nós estamos fazendo o somatório aqui desses dois valores aqui, tá? Que nós estamos negritando aqui, tá? Depois, então, ó, distribuição da riqueza. Vou colocar aqui, negritar também aqui, ó, funcionários, governo. Depois, 8.3, nós temos terceiros, tá? Esses terceiros, de novo, são aqueles itens que nós estamos gerando a riqueza. O terceiro tem o capital, nós estamos usando esse capital, nós estamos usando esse recurso, e essa riqueza a gente gera para terceiros, tá? Por exemplo, juros que eu estou pagando, aluguel que eu estou pagando, enfim, esse tipo de coisa. Quando eu estou recebendo, ele está lá em cima em transferências recebidas, tá? Então vamos lá. Ó. Então o que nós temos aqui? Ó? Nesse caso, nós temos para os terceiros, nós temos aqui, ó, despesas financeiras, né? Ó, nós temos aqui as despesas financeiras que elas representam aqui, ó, R$ 8.200. R$ 8.200, tá? Temos alguma outra aí? Não. Então vejam lá, pessoal, nós já colocamos lá em cima os impostos, lá na primeira linha, já colocamos então a nossa receita bruta, já colocamos o custo, já entrou a PCLD, já entrou o serviço terceiro, salários e encargos, despesa de depreciação, despesa financeira e os tributos aqui, tá certo? Agora nós vamos colocar aqui, ó, 8.4, nós estamos distribuindo para quem? Para os sócios. Sócios, tá? Então aqui nós estamos distribuindo a riqueza para os sócios. Muito bem. Bom, pessoal, aqui é o seguinte, ó. Vejam que nós temos aqui, quanto que nós estamos distribuindo? O exercício fala aqui, ó, em dividendos propostos, 47.100. Então, ó, dividendos propostos, tá? 47.100. Beleza, pessoal? Aí, ó. Bom, aí nós temos o seguinte, ó. Então, distribuição da riqueza. Deixa eu mudar isso aqui, pessoal. Ó, vou incluir uma linha aqui, tá? E vou colocar isso daqui, ó. Aqui, ó, na verdade, tem que ser assim, ó. Só estou melhorando aqui, ó, para a gente poder enxergar melhor. Então, salários está aqui. E isto aqui vem para cá. Tá certo? Muito bem. O que é a distribuição da riqueza, pessoal? Então, ó, distribuição da riqueza é igual a esse, mais esse, mais esse, mais esse. Quando eu apertar o Enter aqui, o que vai acontecer? Ele tem que dar exatamente o mesmo valor lá do item 7. Beleza? Vamos ver se vai dar. Vamos ver, olha lá, pá, pumba. Vamos ver, foi ou não foi? Aí sim, hein? É isso mesmo? É isso mesmo? Ó, deu errado, pessoal. Deu errado, tá? Vou fazer de novo, ó. Isso aqui é igual a esse item, mais esse item, mais esse item, mais esse item aqui, ó. Fechou? Xiii, não fechou. Tá vendo, ó? Lascou, pessoal. Deu uma diferença. Agora a gente tem que achar essa diferença. Saber por que que esse valor não tá batido. Vocês têm alguma ideia, não? Imaginam aí por que que ele não tá batido? Alguém pode falar aí, colocar? Vanessa, o Vitor, Santana, Bianca.
Quem mais aí? A Natália. O Raulino. Tem ideia, pessoal, por que não está batendo lá, não? Bom, olha só. Primeira coisa que nós temos que fazer, vamos apurar a nossa diferença. Ó, eu vou colocar aqui, ó. Né? Vou apurar a nossa diferença aqui, ó. Isso aqui é igual a 303 menos 256. Xiii, vocês conhecem esse número aqui, pessoal? 47.100? Conhecem? Lembram desse número aí? Isso. Da onde veio esse número, Caroline? Você sabe? Bom, esse número aqui, gente, olha só. Prestem atenção no exercício que ele fala lá no finalzinho, ó. Ele fala aqui, ó, lucro líquido do exercício 94.200, tá? Então, os 47 mil, exatamente como a Bianca está falando, são os dividendos propostos, tá? Só que é o seguinte, eu devo fazer o quê? Tirar ou colocar? Ele já está lá. Então, eu devo tirar, é isso ou não? Vejam, gente, ó, funciona da seguinte maneira. Eu tenho um lucro aqui, ó, né, de 90 e poucos mil, 94.200. Muito bem, eu distribuí dividendos para os sócios no valor de 47.100. E o que eu não dividi, o que aconteceu? Ele ficou, ó, lucros retidos na empresa, tá? Qual o valor? 47.100. Olha lá, fechou. Tá vendo? Muito bem. O que significa, pessoal? Que dos 94.200 eu distribuí 50% e os outros 50% eles ficaram retidos na empresa. Eles ficaram lá como reserva, provavelmente, aumentaram o capital, né? Ou tá lá no LPA, enfim. Onde que eu vou ver isso? Aqui a gente está pegando esse exercício e passando ele para vocês de forma, digamos, direta, né? Assim, você tem um exercício e você está resolvendo ele aí de forma direta. Quando você está fazendo isso lá na empresa, você não tem esses enunciados. Então, você vai ter que pegar o seu balancete, você vai ter que pegar lá o seu balanço, né, sua DRE, e ir montando essa demonstração aqui. Então, vejam, e aí você precisa pegar a sua DMPL, na DMPL, naquela linha lá, na DLPA, né, lá naquela linha de LPA, do lucros ou prejuízos acumulados, você vai saber quanto você teve de lucro e daquele lucro, quanto você constituiu de reserva. As reservas que você constitui lá no LPA, né, que você vê lá no lucros ou prejuízos acumulados, tirando do lucro do período e mandando para as reservas, são lucros retidos. Ou seja, é parte do lucro que você não distribuiu. Então, essa parte que você não distribuiu, você tem que colocar lá, porque isso está retido para os sócios. Então, não deixa de ser uma distribuição de riqueza para os sócios, embora esse valor esteja retido lá na empresa. E os dividendos que você propôs, os valores que você vai pagar no futuro, juros sobre capital próprio, que seja, aí sim você coloca naquela linha de distribuição para os sócios. Vale lembrar um ponto, gente, que é o seguinte: quando você tem aqui essa distribuição para os sócios, né, ela pode acontecer durante o ano ou ela pode acontecer no final do ano depois que você tem o lucro. Quando eu digo durante o ano, lembre-se, não é antecipação de lucro, tá? Nós não temos a conta de antecipação de lucro. Quando eu estou dizendo que nós temos aqui lucros durante o ano, imagina que você fechou seu balancete em março, você fechou em junho, trimestralmente, fechou no trimestre e você distribuiu para o sócio, porque você já tem o seu balancete fechado. Muito bem, nesse momento você pode distribuir lucro, tá? Se você distribuir o lucro nesse momento, isso significa que ele também vai constar nessa linha aqui, né? Ó, ele vai constar aqui como, se for aqui dividendos propostos, e o que ficou na sua empresa vai ser chamado lucros retidos. Então vejam que aqui, ó, essas duas linhas aqui, pessoal, elas batem aqui, tá? Ó, elas são exatamente iguais. Então nós temos aqui, ó, digamos aqui, vamos deixar isso aqui mais bonitinho, né? Então nós temos aqui uma DVA, centralizar aqui, aumentar, negritar. E colocar uma corzinha bonitinha aqui. Tá certo, pessoal? Então nós temos, ó, item 1, receita, insumos adquiridos, valor adicionado bruto, retenções, valor adicionado líquido. Valor recebido em transferência não tivemos nada. E o item 7, então, é o nosso valor adicionado a distribuir. E aí nós temos as distribuições. Beleza, pessoal? Faço isso daí ou não? Tranquilo?
Dúvidas? Então vejam, olha só, pessoal, nos outros dois exercícios, o que a gente tem ali? Quando você pega os outros dois, você tem alguns dados a mais para você, por exemplo, considerar os impostos, você vai ter a abertura um pouquinho mais detalhada das despesas, tá? Então você tem que fazer essas considerações. Viram que também não é nada, não é uma demonstração de outro mundo, não é uma demonstração tão difícil. Ela fica mais complicada quando você tem muitas operações, tá? Se você tiver muitas operações, você teria que efetivamente ter aí como é que se diz? Um procedimento, digamos, como se diz? De controle à parte, tá? Então você vai ter controle à parte, tá bom? Bom, a Domênica está perguntando, e se fosse prejuízo ao invés de lucro? Bom, se fosse prejuízo, Domênica, o que nós teríamos aqui, ó, veja, então o meu valor total adicionado a distribuir aqui, ó, se a gente fosse pegar, eu tenho receita, se eu pegar aqui, ó, menos os meus custos, em tese, o meu valor adicionado bruto, ele já seria negativo, certo? Já seria negativo. Então, eu tenho mais as minhas retenções, valor líquido, quanto que eu tenho a parte que eu distribuí? Porque, embora eu tenha prejuízo, pessoal, o que eu paguei para os funcionários, ele é distribuição aqui de riqueza para o funcionário, né? Eu tenho distribuir para o governo, normalmente distribuir para terceiros, e aí você vai ficar aqui nos sócios, aqui, ó, o valor vai ficar negativo. A diferença vai constar aqui, né? Como, digamos, como é que se diz? Eu esqueci o nome agora. Porque agora a gente tem, quando você tem um lucro, você está distribuindo para os sócios e aqui você está consumindo parte do capital dele, tá? Então você vai colocar lá prejuízo do período, porque esse valor ele vai diminuir o patrimônio dos sócios, tá? Então ele vai ficar negativo ali. O saldo que retém lá no final, a diferença ele vai ficar lá como se fosse automaticamente o prejuízo. Né, como valor, aí não seria valor retido pelos sócios, né, pela empresa, seria valor absorvido pela empresa. Por quê? Porque ele vai reduzir capital social, o PL, digamos assim, e reservas, se for o caso. Tá? É isso que vai acontecer. Tudo bem, pessoal? Fácil ou difícil isso daí? Façam os comentários ali. Tranquilo? Muito bem. Eu acho relativamente fácil, tá? Não acho uma demonstração difícil. O que pode pegar um pouquinho é se você tiver aí, digamos, operações bem complexas e uma quantidade bastante grande. Aí sim. Nesses exercícios que a gente vai ver aqui, não tem nada assim de tão complexo. O que diferenciaria um pouquinho é se você tivesse muitas operações, você ter controles à parte, tá? Porque, por exemplo, você tem que separar a parte dos impostos que você está tirando do custo. Então, de alguma maneira, você precisa fazer esse registro, ser normalmente extra contábil. A parte, por exemplo, o INSS, a parte que é da empresa, né? Os benefícios que está pagando para os funcionários. Então, por exemplo, o vale transporte que você está pagando, o vale refeição. Então, tudo isso ele vai precisar estar ali, digamos, controlado. Tá? E aí, assim, gente, se eu falar para vocês que dá para controlar isso diretamente na contabilidade, nas contas contábeis, tudo bem, para uma empresa pequena a gente até consegue fazer, mas para uma empresa de médio, grande porte, esquece. Você precisa de controles à parte, tá? Vai ter que ter suas planilhinhas lá de Excel para controlar isso mês a mês, porque senão você vai ter muita dificuldade em montar a sua DVA. O mesmo, gente, vai acontecer com o DMPL, tá? Porque você tem contas, movimentações no patrimônio líquido, que você precisa ter o histórico. Não adianta chegar lá no final do ano ou no final do período que você está fazendo lá, digamos, a sua DMPL ou a sua DVA, fala, vou pegar os números, vai lá na contabilidade e fica lá caçando os números. Não vou dizer que isso não acontece, não vou dizer que não tem muita empresa que faça isso, faz, tá? Mas o ideal é você ter os controles à parte, é você ter os controles, digamos, de forma mensal, tal, direitinho, para você ir acumulando os valores, para chegar no final do ano você, ou no final do período, você fazer isso com bastante tranquilidade, tá? Então esse é o ponto. Quando a gente vem aqui, ó, então nos outros exercícios, ó, deixa eu mostrar eles aqui para vocês. Eu fechei, deixa eu abrir ele aqui. Espera aí. Bom, estou abrindo um exercício aqui para vocês. Ó, então vou projetar aqui para vocês. Aqui, cadê?
Aí sim, peraí. Não está aparecendo aqui ainda para mim. Agora está. Ó, então eu vou compartilhar aqui para vocês. Ó. Então vejam que o exercício número 1, ele tem aqui, então, exercício de DVA, ele também tem uma DRE, segue a mesma sequência, tá tudo detalhadinho aqui, tá? E esse número 1 é o que ele fala, neste período a empresa não distribui o lucro, nem juros sobre o capital próprio. Então isso significa que nesse primeiro exercício, ou seja, nesse item 1 aqui, não houve distribuição de lucro. Se não houve distribuição de lucro, o que acontece? A empresa reteve todo esse lucro. Esse lucro está lá como LPA ou vai estar lá como reserva. Então, seriam lucros retidos na companhia, tá? Porque eu não vou ter distribuição de dividendos, nada disso, tá? Então, esse 1 é a única coisa aí que a gente tem. Depois ele fala aqui, ó, então na compra das mercadorias, considere que a empresa não é contribuinte de tributos. Então, isso significa que aquilo que eu tenho no meu custo das mercadorias vendidas aqui, ó, nesta linha que vocês estão vendo aqui, né, ali, automaticamente já está com os tributos ou aquilo que deveria estar, certo? Por quê? Porque se eu tenho, vocês vão ver no exercício 2 que eu preciso então fazer esse ajuste aí, considerando os tributos que estão nas vendas. Esse primeiro exercício não há necessidade, porque a consideração é a mesma que nós fizemos nesse que nós acabamos de resolver, tá? Bom, quando a gente vem aqui para o 2, ó, então o que a gente tem? Então também temos uma DRE aqui, ó, custo das mercadorias, despesas de vendas, tal, do mesmo jeitinho. Só que aqui embaixo a gente tem alguns dados adicionais, ó. Então o valor das compras da mercadoria foi de tanto e a alíquota do ICMS é 18. Então veja, o que entrou no meu estoque, pessoal, aquilo que eu comprei de nota de compra foi 73, o que vem de custo é 60, tá? Bom, isso aí vocês vão pensar um pouquinho, que é bem simples para vocês, né? Aí você tem aqui ó, a abertura aqui de despesas de vendas e administrativas, então tá aqui ó, salário, comissão, ó, fundo de garantia, plano de saúde, depreciação, despesa com aluguel e outras despesas. Essas outras despesas aqui são despesas gerais, tá, pessoal? São despesas efetivas que a empresa vai ter ali para gastos normais. São outras despesas. Eu não quis ficar abrindo para a gente não ter 1 milhão de despesas diferentes lá, tá? Então, basicamente o que a gente tem de diferente aqui é a questão dos tributos que vocês têm que ver e o restante vai ser praticamente a mesma coisa. Só lá na distribuição para os funcionários ele tem, como se diz, um procedimento, você tem um pouquinho mais de detalhe lá, que você tem uma continha ou outra, mas o procedimento é o mesmo. Tudo bem, pessoal? Bem fácil esses daí também, não é? Como a gente resolveu esse primeiro, esses outros dois vocês conseguem resolver aí com facilidade. Beleza? Tranquilo? Tá bom. Pessoal, faltam 10 minutinhos, eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar aqui agora, tá? Antes de iniciar, porque senão eu vou iniciar, não vai dar tempo de a gente falar praticamente nada. Então, voltando do intervalo, aí a gente como se diz, então continua, nós vamos falar de DRA, tá certo? Vou mostrar para vocês a DRA, vou fazer essa sequência. Então aqui, DVA, DRA. Se a gente finalizar, a gente começa o fluxo de caixa. Se não, a gente começa o fluxo de caixa na semana que vem, porque aí até o final das aulas vai ser só fluxo de caixa, tá? E aí eu vou dar uma atividade para vocês envolvendo todas essas demonstrações aí. Então, para vocês montarem todas elas. Tá bom, pessoal? Então, eu vou encerrar aqui agora para a gente tomar um café. Daqui a pouco a gente volta, tá? Vou aproveitar para tentar acertar minha conexão aqui, que está um pouquinho complicada. Tá bom, pessoal? Então, até daqui a pouquinho. Algum comentário, alguma coisa? Não? Tranquilo? Não? Então, tá bom.